Capítulo 27. A manhã já começara quente demais. Proteu e Caia chegaram à câmara secreta e Raimund não estava. De um salto, o mercenário saiu correndo. Não posso ficar aqui sozinho com você, Caia. Menos ainda usando esse bracelete. Não deixarei de usar este bracelete, presente que você me fez por 2 vezes. Não se preocupe com os pesadelos, Proteu. Acho que essa cena que o atormenta já aconteceu há 2000 anos. É passado e não futuro. Por que pensa assim? Porque naquele tempo você tinha motivos para me matar. Não os tem mais. Não desejo ser rainha de mais nada, a não ser de seus pensamentos. E afirmo-lhe, com toda a convicção, que a experiência própria me concede. O maior risco para mim é estar longe de você. Nunca mais se afaste como fez em Tebas. Nunca mais me prive da presença da pessoa mais importante que existe para mim. Sei o que digo. Eu estive lá na época de Culfo e Cáfia. Eu revivi as redes de intrigas tecidas por mim. Recordei o quanto fui leviana com você e com seus irmãos. Se os seus pesadelos são reais, são lembranças de um passado e não presságio. Pois como ensina Raimund, quanto mais vivemos, melhores podemos ir nos tornando. A cada dia que passar, gostará mais de mim e eu de você. Não poderei fazer nada que o incite a matar-me. Ela está certa, irmão. Embora nada seja motivo para se tirar a vida de uma pessoa, naquela época até se entenderia se atentasse contra Caia. Não hoje. Hoje eu sei, sabia antes de você, que tem amor por ela. Não é verdade, Raimund? O sábio havia chegado e se juntado aos companheiros. Eu joguei muito sujo e ele nem tinha amor por mim. Exatamente. Mas para acabar com esse tormento, vamos voltar até lá uma última vez. Veremos o que aconteceu nesta câmara há tanto tempo e para onde foi levado o Aleph. Então, queridos, poderemos voltar para Tebas e viver em paz. Não vejo a hora de tudo isto acabar. Eu também, meus filhos, eu também. Raimund, não está pensando em nos deixar depois de resolvidos os mistérios, está? O que o faz pensar assim, irmão? Não sei. Às vezes penso que você não é para nós, que não pertence a este mundo, sei lá. É como se estivesse de passagem por aqui, para logo nos deixar. Na verdade, meus queridos, ninguém é deste mundo. Nós todos estamos aqui com um único propósito: voltar para casa. Mas por que sentimos que você está de partida? Porque talvez esteja. Eu não quero que nos deixe. E isso não é a mesma coisa. Como assim? Posso me soltar das amarras que me junguem, sem ter necessariamente de deixá-los em definitivo. Acredito que as forças superiores do universo promovem encontros para aqueles que se amam e se veem momentaneamente apartados. Emocionado, o guerreiro abraçou o irmão e entraram na câmara. Proteu manifestou o desejo de tentar novamente a regressão. Precisava ver, entre aspas, o seu pesadelo para ter certeza de que já acontecera. Raimund concordou. Quem sabe poderia encontrar o motivo de sua tristeza indecifrável e dos males gastrointestinais, bem como poupar Caia da terrível cena desenrolada na câmara que ela resistia em rever.
Assim, o sábio iniciou o árduo trabalho com o irmão mais moço, cuja trajetória até o dia da inauguração da Câmara Secreta era um roteiro de violência e terror. Dificilmente passava uma encarnação sem vivenciar a guerra. Ele se recordou de estar, em muitas ocasiões, associado a Caia, em falcatruas das mais variadas, roubos espetaculares e sequestros de pessoas para o comércio da escravidão infame. Ao fim de cada empreitada, sempre havia discussão e agressão física, de que a parte mais frágil saía com algumas costelas quebradas e um lucro superior ao do agressor. Mas mesmo ele sendo sempre prejudicado, ambos continuavam sócios nos mais diversos embustes e fraudes. Uma lembrança o impressionou de forma particular. Viu-se entrar em uma celebração bárbara, que, a despeito de não se assemelhar a nada que conhecesse, era sem dúvida um ritual preparativo para uma boda. A nubente, pouco mais de uma criança, estava deitada, trêmula e nua, numa espécie de altar onde o sacerdote, munido de objeto pontiagudo de 2 gumes, falava idioma desconhecido. Ao perceber que se tratava de ritual de hedionda mutilação, resolveu roubar a nubente. Não por compaixão, e sim por pena de estragarem tão bela mercadoria, entre aspas. Aquela moçoila poderia render-lhe bom lucro na corte do faraó. Dono de força descomunal, deixou o sacerdote desacordado e desamarrou a menina. Segurando-a com apenas um braço, usava o outro e as pernas para pôr para dormir quem se arriscasse a resgatar a noiva. Jogou-a sobre seu cavalo e sumiu em meio às areias do Saara. Foi a primeira vez que viu Nefertari? Perguntou Raimon ao irmão em transe. Sim, depois fomos irmãos, filhos de Cufo, mas ainda assim ela não me perdoou. Queria ser mutilada? Era o costume da tribo, marcava a entrada da menina para a idade adulta. Por mais medo que sentisse, era um dia especial em sua vida. Fora assim com a mãe, a avó, as tias e as irmãs. Ela estava feliz e eu, com minha ambição, estraguei tudo. Conservei a menina comigo por algum tempo. Ela dava a impressão de que se acostumava à minha companhia. Imaginava um dia me convencer a levá-la de volta à tribo. Então, por um bom preço, eu a vendi à corte do faraó, e ela nunca mais retornou à sua tribo e à sua família. Deixou de comer. Morreu jovem, odiando-me por tudo que lhe roubei. Na época, eu nem me importei, mas agora acho que lhe devo a família que lhe tirei. Pobre Nefertari, está morta. Ninguém morre, irmão. Terá sua chance com Nefertari. Recuemos mais um pouco. Eu preciso que volte à estalagem onde passou a noite ao lado de Caia, enquanto Péricles, a mando de Hácor, aniquilava seu exército. Fixe o momento em que Shada bate à porta, pedindo ajuda para as pessoas na câmara secreta. Sim, ela pede ajuda para os guardiões do Aleph e algumas pessoas que se encontram como comensais de Kefren na câmara secreta. Sinéfro, ajude-me a fazer algo. Podemos ameaçar contar o segredo do faraó, o que pelo menos nos dará algum tempo. Se morrerem o guardião e os 2 pares, o Aleph correrá perigo ímpar. Que história é essa de Kefren ser seu prometido? É uma longa narrativa que não temos tempo para fazer agora. Vamos até o templo. Tomei minhas armas e parti.
Caia pegou uma coisa estranha, parece uma espada curva. Não, é uma ferramenta para a agricultura. Agora sei o que é. Corro pelo deserto e vejo que Caia vem atrás de mim, segurando a ferramenta. Só que não me persegue para matar-me, como imaginei. Ela corre para alcançar-me. Continue, Proteu. O que fazem agora? Entram na câmara? Não, entramos no pavimento inferior do templo. Meu Deus, o altar do Aleph inteiro e reluzente. É lindo. Quem vocês encontram aí? Shephren. Ele está no altar, imponente como um deus, vestido de branco e dourado e coberto de joias. Usa um nemes listrado e uma barba postiça. Irmão, que surpresa! Minha terceira esposa, o que fazem juntos? Ao olhar inquisidor de Sinéfro, Hanifá tentou falar. Sinéfro, por favor, eu posso explicar. Pode explicar? Existe explicação para uma serviçal do templo que passa a noite comigo e é esposa do faraó, que por sinal é meu irmão? Irmãozinho, deixe-me explicar. Minha terceira esposa, Hanifá, como boa e fiel esposa, não cometeu nenhuma traição para comigo. Apenas distraiu meu inimigo com seus dotes femininos, para que meu exército atacasse e destruísse o dele no deserto, o que a esta altura já deve ter sido feito. Achou mesmo que um paspalho como você poderia montar exércitos contra o grande deus Cafirré? O corpo do mercenário grego era sacudido por espasmos, parecia reter um pranto tempestuoso. O que vai fazer, Cafirré? Por que vai matar todas aquelas pessoas? Minha amada terceira esposa, Hanifá, diga-me agora onde está o Aleph. Hoje é o dia de nosso casamento. Já foi até apresentada como esposa a um membro da família, meu irmão Sinéfro II. Hanifá caminhou até o quarto degrau e o abriu como se fosse um baú. Dentro dele se achava um embrulho roliço, algo cilíndrico, envolto em couro animal e amarrado com tiras também de couro. O Aleph tinha mais ou menos 80 centímetros de comprimento e aproximadamente 50 de diâmetro. Cafirré tomou a relíquia e alojou-a embaixo do braço. Por que vai matar todas aquelas pessoas? Porque sabem de meu segredo. Não posso dormir em paz se alguém que conhece minha origem respirar. Vamos até a câmara mortuária para que veja o tamanho do meu poder. Cafirré subiu elegantemente a rampa que dava acesso à câmara secreta, acompanhado de Apepe, Sinéfro e Hanifá. O espetáculo era aterrador. Muitos corpos ao chão, de rosto azulado e expressão de pânico estampada em rostos mortos. Estão todos mortos. Oh, mesmo? E eu estou em paz. Ninguém mais sabe que sou filho ilegítimo de Cufo, com exceção de vocês dois. Como são de minha família, sei que guardarão segredo. Brindemos a isto. A tensão na câmara era crescente. Sabiam que estavam em corda bamba. Por outro lado, se não enrolassem o grande rei, seria o mesmo que assinarem a própria sentença de morte. Como saber se não vai nos envenenar? Sinéfro perguntou timidamente. Farei como se vocês fossem os reis. Provarei o cálice dos dois antes que sorvam. Aceitam o brinde assim? Nesse caso, sim. Tomou 3 cálices das mãos de Apepe e bebeu um grande gole de um deles,
que entregou a Hanifá, dizendo: as rainhas primeiro. Sorveu grande quantidade do líquido contido no segundo e passou-o ao irmão. Depois elevou o terceiro e exclamou: saúde ao grande Cafirré! Viva a quarta dinastia egípcia de deuses de carne e osso! Os outros tocaram seus cálices no do faraó e beberam de um só gole. Então, cruzando os braços sobre o peito numa posição de múmia, Cafirré falou cinicamente: boa viagem, amigos. Como assim? Vocês são ingênuos e crédulos. Um homem cretino como você nunca poderia governar nem um palmo de areia. Acha que deixaria vocês dois sobreviverem sabendo que sou filho de uma rameira? Provei seus cálices. Enquanto os oferecia a vocês, com o polegar, abria a pedra falsa de um anel, onde se encerra o reservatório de veneno. Os olhos são infinitamente mais lentos que as mãos. Estão envenenados, queridos. O veneno de minha esposa querida é rápido e fulminante. Já o seu, irmãozinho, fará efeito lentamente. Vai sofrer tanto que implorará que eu o mate. Olhe para o chão. Alguns de nossos irmãos, os mais ambiciosos, também estão aqui. E a múmia do primogênito será igualmente removida para junto de vocês. A boca de Sinéfro começou a arder e queimar, tanto quanto o esôfago, o estômago e todo o abdômen, como se estivessem incendiados. A dor cruciante era enlouquecedora. Hanifá reuniu suas últimas forças para avançar sobre o faraó, com a ferramenta acima da cabeça, o bracelete a brilhar. No entanto, não conseguiu dar mais de 2 passos e parou em frente a Quinéfro, aniquilada. É a cena dos meus pesadelos. A impressão que tenho é de que estava para desferir o golpe em mim. Ao contrário, ela tentava chegar até Cafirré. Então, você tirou a arma dela? Sim, antes que caísse ao chão com o rosto azul pelo tóxico. Eu lhe atirei a arma e, quase cego pela dor, golpeei a Pepe, que estava atrás dela, na altura da garganta. Fez-se silêncio. E então, Proteu? Ele está morto, sangrando aos borbotões, e Caia também morreu. E quanto a Cafirré? Sorri de minha angústia, segurando o Aleph sob o braço. Aí eu resolvo que posso ser cruel em meu último momento e digo quase sem forças: sua mãe não é a minha, e também não foi uma rameira como acredita. Sua mãe, aquela que lhe deu a vida, deu-lhe além disso o trono do Egito, e você a matou. É filho de nosso pai com Nájila. Espero que viva o resto de seus dias a reinar sobre o seu remorso, bastardo desgraçado. Antes de cair em um vácuo que parecia infinito, pude ver o desespero de Cafirré, chorando alto, abraçado ao Aleph. Pode imaginar o que ele fez com o Aleph? Não, estou prestes a perder a consciência. Sinto dores infernais e de minha boca o sangue jorra, vivo e quente. O corpo de Proteu tremia como em uma crise epiléptica, e Raimon decidiu trazê-lo de volta. O irmão já havia descoberto o que lhes era útil. O Aleph fora levado junto de Cafirré quando ele já estava morto. Não fazia sentido deixá-lo sofrer tudo aquilo de novo. Proteu, quando eu beijar sua testa, quero que volte ao tempo de Hácor, para mim e para Caia.
conservando todas as informações que conseguiu. Ao receber o beijo do irmão, o mercenário abriu os olhos, assustados, como quem acorda de um pesadelo, e chorando qual criança, se jogou nos braços dele. Após um tempo do qual Proteu precisou para se acalmar, iniciaram o diálogo sobre a experiência que acabavam de vivenciar. Sei que a cena terrível que persegue não é futuro, tampouco passado. Foi uma mistura de imagens confusas que davam a entender tudo de maneira diversa. O golpe foi para Pepe e não para você. Nunca vou matá-la e nunca a matei. Creio mesmo que me apaixonei por você naquele templo. O que não impediu de me quebrar alguns dentes e costelas. Pode me desculpar? Até hoje, 2000 anos depois, não aprendi a conviver com a força física. Machuquei-a em Tebas e quase arranquei o rosto de Quenefer. Está certo. E importa também que você, sabendo enfim de onde vêm seus males gastrointestinais, deixe que passem junto com o tempo que os separa de seu corpo atual. Acreditaria se eu lhe dissesse que já me sinto bem melhor? Sim, era de se esperar. Sanada a causa, desaparece o efeito. E quanto ao Aleph? Não temos ainda informação de seu paradeiro. Não podemos encerrar as viagens. O Aleph foi entregue a Cafirré por Hanifá, e em seguida esta morreu, assim como todos os que estavam no templo, com exceção dele. Logo, só uma pessoa pode descobrir, através da regressão, onde o Aleph foi escondido. Hakor. Exatamente. Preciso voltar a Tebas e convencer o faraó a se submeter a isso. Podemos todos viajar para Tebas. Gaia desistiu realmente de ser rainha, não é? Proteu, por nada eu me associaria a Hakor. Irmão, as informações que possui são para ajudá-lo a viver melhor, e não o contrário. Tudo o que sucedeu naquela época pertence a vocês naquela época, a evolução que tinham lá. Hoje são pessoas diferentes. Não é admissível que cometam os mesmos atos. Desculpe-me, Caia. Eu entendo que estamos muito deslumbrados com o que temos constatado. Entretanto, algo me intriga. Os nomes das múmias aqui sepultadas não são os que descobrimos. Não acredito que Cafirré gostaria de ter os nomes de tantos membros da família real talhados em uma câmara tão pequena. E para piorar, mortos no mesmo dia. Ele não estava disposto a dividir mais nenhum segredo e ter de continuar matando pessoalmente, já que nisso seu braço direito havia sido decepado. Acha então que ele mandou talhar os nomes falsos aos pés das múmias? Sim, todavia, de acordo com as antigas crenças, o nome do morto deve estar escrito corretamente para que os espíritos do bem o encontrem e o levem. Portanto, esses nomes devem estar escritos em algum lugar. E o fato de cada múmia ter 2 nomes grafados não confundiria os espíritos? Não, porque eles consideram o primeiro nome grafado na lápide. Ou seja, deve estar embaixo do nome falso. Exatamente. Vamos procurar. Com uma ferramenta dos garimpeiros da necrópole, eles começaram a raspar os hieróglifos aos pés dos cadáveres milenares. Nájila, Hanifá, Sinéfro II, Montuhotep e Djezerka, nesta primeira parte.
Amonete, Caia, Proteu, Sobquenefro e Faisal, Digedef-Re, Sada, Catep, Mequetre e Adilá, nesta segunda. Quinéfer, Tula, Péricles, Apepe e Azinete. Ele matou minha irmã e seus soldados certamente por nos terem alertado. Os outros 4 irmãos assassinados reconhecemos como Afra, Nani, Neit e Nila. Os 6 nichos restantes devem ter sido ocupados pelos mumificadores dos demais e artesãos que cuidaram desses pormenores. Somente o último trabalhador, o que lacrou a câmara, não está encerrado aqui. Este o faraó deve ter envenenado com seus anéis mortíferos em local diverso. A ele pode ter acusado de traição. E assim o segredo do faraó permaneceria lacrado pelo menos até hoje. Meu Deus! Eu não aguento mais esta necrópole. Se não pudermos ir para Tebas, rumarei para minha casa em Mênfis. Acalmem-se. Vamos todos para Tebas. Não adianta procurar pelo Aleph às cegas, em meio a areias intermináveis. Reúna as tropas e voltemos para nossas casas, nossas vidas. Hakor tem a informação que precisamos. De posse dela, viremos para pegar o Aleph apenas alguns de nós, sabendo com exatidão onde Cafre o escondeu. Será que Quinéfer me perdoou? Ou terei de apanhar a cada vez que o encontrar pelas ruas? Ele já lavou a honra, Raimon disse a sorrir. De mais a mais, estaremos levando Caia para nossa casa. De acordo com minha amiga Amonete, vocês estão ligados. Outra vez, Caia se despediu de seus parentes consanguíneos e seguiu para Tebas. Deixou a olaria para a família cuidar e dela sobreviver. Taquelote prometeu cuidar de tudo, garantindo que se um dia regressasse, ela ficaria orgulhosa dele e teria seu negócio devolvido.